Tem Voz, sua TV online. Hoje o Tem Voz está aqui no auditório Arthur Parada de São Joaquim da Barra. Estamos na terceira noite da 16ª edição da Semana da Saúde. Hoje uma palestra muito importante com o médico cardiologista Dr. Crésio, que está falando um pouco sobre doenças relacionadas ao coração. E todos os detalhes sobre esta palestra você fica sabendo agora aqui no Tem Voz. Bom, terceira noite da Semana da Saúde aqui em São Joaquim. O prefeito, o Dr. Marcelo, já está aqui conversando com o palestrante da noite, Dr. Crésio. Uma palestra esperada, casa cheia, né, doutor? Boa noite. Boa noite ao Tem Voz, Estevam. Boa noite, Adriano. Olha, casa cheia. E o meu amigo, parceiro, irmão, Dr. Crésio, uma pessoa que nós tivemos um consultório junto aí mais de 20 anos, é como um irmão meu. É uma pessoa capacitada, uma pessoa competente, uma pessoa com compromisso com São Joaquim da Barra, um cardiologista renomado na cidade. E para nós é um prazer, uma pessoa aceitar o convite desse voluntariamente, voluntário, e vir aqui passar a sua mensagem, a sua experiência de vida na questão da parte cardiológica para os ouvintes. E está casa cheia, você vê a moral do Dr. Crésio, não é pouca não, está todo mundo aí lotado, graças a Deus. Doutor, e o assunto é bastante pertinente da atualidade, que a gente sabe que problemas relacionados ao coração é muito importante, que hoje a gente sabe que muitas doenças nesse sentido acometem a população, né, doutor? Lógico, acho que o índice aí, o Dr. Crésio tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas o índice, né, que acomete a população é muito grande, né? Eu tenho certeza que ele, num linguajar simples, vai poder explicar para várias pessoas que aqui vieram, né, o que a gente deve fazer para proteger o nosso miocárdio e viver com qualidade de vida melhor e viver mais, né? Isso é importante, além de viver mais anos, viver com uma qualidade de vida melhor. Eu tenho certeza que a mensagem dele vai ser muito legal. Aproveitando para fazer o convite, ainda temos mais 2 noites na 16ª edição da Semana da Saúde aqui de São Joaquim. Qual que é o convite que fica, doutor, fechando aí já a Semana da Saúde? Olha, Semana da Saúde excepcional, e lembrando que saúde, caiu aquele conceito que saúde é ausência de doença. Saúde não é só ausência de doença, é a ausência de doença e o bem-estar físico, psíquico e emocional da pessoa. Então é isso, por isso que nós fizemos essa Semana da Saúde com pessoas renomadas para vir deixar aqui sua mensagem. Venha para a Semana da Saúde, não perca que a 16ª, eu participei de 15 dessas 16. Está de parabéns o Dr. Rangel, de parabéns a todos aqueles que organizaram aqui. Bom, já está aqui o palestrante da noite, o Dr. Crésio, que vai falar um pouquinho sobre doenças relacionadas aí ao coração, né, doutor? O que o senhor preparou aqui para essa noite, casa cheia aqui hoje, para assistir essa palestra importante? Boa noite. Boa noite. Hoje eu preparei uma aula bem simples, com um palavreado bastante simples, para que as pessoas leigas entendam o que é o infarto, o perigo que a gente corre se não cuidar do nosso coração, e vou tentar explicar para todos como a gente faz para prevenir essa doença que é tão grave e que mata tanta gente no nosso país. Agora, um tema pertinente, né, doutor? Até falava com o doutor Marcelo, que é o prefeito. Hoje, essas doenças relacionadas ao coração têm acometido cada vez mais a população. É por aí mesmo, doutor? É por aí, porque antigamente as pessoas morriam por outras doenças mais simples. Doenças preveníveis com vacinas, pneumonias, diarreia, sífilis, a própria AIDS, matava muita gente. Hoje as pessoas estão envelhecendo. E a doença do coração, o infarto agudo do miocárdio, é uma doença de pessoas um pouco mais idosas, geralmente acima de 40, 45, que começa a aumentar o infarto agudo. As pessoas morrendo menos por outras doenças, elas envelhecem e morrem mais pelo coração. Tá certo, doutor. Parabéns, viu, pela participação e sucesso nessa palestra, tá bom? Obrigado. Boa sorte para vocês, obrigado. Tudo de bom, obrigado. Aproveitar para falar com o Dr. Rangel, que é o diretor municipal de saúde, está aqui também acompanhando o Dr. Crésio e o prefeito Marcelo Mian. Terceira noite, né, doutor, da Semana da Saúde aqui de São Joaquim. Estamos aí caminhando para a reta final, já com saldo positivo, Rangel. Boa noite. Boa noite, Estevam. Boa noite, Adriano. Boa noite, equipe do Tem Voz. Saldo muito positivo e hoje uma noite que veio ser abrilhantada pelo Dr. Crésio, um médico cardiologista, né, atendeu na rede pública municipal de São Joaquim da Barra por muitos anos. Além de ser um médico, é um ser humano fantástico, querido, praticamente idolatrado pela população de São Joaquim da Barra. Então, nossa terceira noite da 16ª Semana da Saúde
ela veio para ser coroada, né? Uma palestra de muita qualidade e para falar, na verdade, da maior causa mortes, não só do Brasil, mas do mundo, que é um infarto, que é a doença cardiovascular. Então, nada melhor como um médico do gabarito dele, da qualidade dele, da experiência dele, para passar alguma coisa para São Joaquim da Barra. Já não esquecendo de convidar para a gente encerrar mais 2 noites, quinta e sexta, a continuidade e caminhando para a reta final da Semana da Saúde. Fica o convite para a população, né? Pois é, amanhã também outra palestra de igual qualidade, doutora Juliana, para falar sobre cuidados paliativos. Agradecer de antemão a Fundação Pio XII de Barretos por ceder essa profissional tão gabaritada também. E sexta-feira com a Camille, né? Para poder encerrar, para falar aí sobre adaptação, superação. A Camille, que é nadadora paralímpica, é uma bailarina, já faz a abertura do Fantástico, teve uma perna amputada. E isso vai trazer também boas lições às pessoas que estiverem aqui e comparecerem no fechamento da 16ª Semana da Saúde. O médico cardiologista Dr. Crésio Vaz dos Santos. Pode aplaudir. Quero agradecer o convite do Dr. Rangel, do prefeito, parabenizar por essa semana tão importante para a nossa população. Estou bastante orgulhoso de ter sido convidado para participar dessa Semana da Saúde. Eu preparei para vocês alguma coisa sobre o infarto agudo do miocárdio, bastante simples, que é para que vocês possam aproveitar. Então não vou usar termos médicos, vou falar coisas simples, para que vocês possam prevenir, quem sabe, se Deus quiser, nunca ter a ser acometido por essa terrível doença, que é a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Junto com o acidente vascular cerebral, que é o AVC, nós temos elas juntam, são as maiores causas de morte no mundo. Então nós precisamos fazer tudo para prevenir, para, se Deus quiser, a gente não ter essa terrível doença, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, vamos começar para vocês e espero que eu passe para vocês uma coisa proveitosa. O que é infarto? Infarto, a palavra infarto, ela significa obstrução ou entupimento. Então, quando nós dizemos que uma pessoa teve um infarto, ela é porque obstruiu ou entupiu uma artéria dele. Essa artéria pode ser do coração, do cérebro, de outros órgãos do corpo. No nosso caso hoje, nós vamos falar sobre o infarto agudo do miocárdio, que é a obstrução de uma artéria do nosso coração, que chama coronária. Então, o infarto agudo do miocárdio é necrose, significa morte miocárdica, resultante da obstrução de uma artéria de forma aguda. Geralmente, os sintomas do infarto, eles são muito variados. Toda dor acima do umbigo, acima da nossa cintura, qualquer dor acima da cintura pode ser relacionada ao coração e ao infarto. Normalmente a dor, ela é no peito, ela vem acompanhada de sudorese fria, ela vem acompanhada de vômitos, mas não é sempre assim. Então nós vamos tentar passar para vocês algumas coisas mais adiante. Vou mostrar para vocês como a corrente sanguínea no coração, e nós vamos mostrar dentro do vaso as hemácias, as glóbulos vermelhos correndo dentro do coração, e vou mostrar para vocês o que acontece quando nós temos um paciente com infarto agudo do miocárdio. Essas são as células, as hemácias, as plaquetas, os linfócitos, os leucócitos correndo dentro do coração. Aquele amarelinho é o colesterol depositado na placa, que vai aumentando, até que um dia ele se rompe. Quando ele rompe, as plaquetas se agregam, se agrudam uma na outra e formam o que nós chamamos de trombo. Esse trombo obstrui a coronária e, evidentemente, aonde essa coronária ia levar o sangue, vai morrer. Morre e ele, como vai estar um pouquinho mais escuro, não dá para vocês verem, a consequência é drástica dependendo do tamanho da artéria cometida. Se uma artéria for menor, de um jeito, esse caso aí, mostrando que o coração mudou até de cor, porque faltou oxigênio e porque a artéria obstruiu, e formado por um coágulo através da agregação das plaquetas. Eu coloquei ali 90 minutos, que é o prazo que a gente procura sempre fazer o tratamento do infarto antes de 90 minutos.
o mais rápido possível, nós salvamos mais células. Então, normalmente, se nós atendemos um paciente antes de 90 minutos, a chance dele sair vivo, com saúde, é maior. A anatomia das artérias, eu vou mostrar para vocês por que um paciente morre quando infarta e por que outro paciente não morre quando infarta, e às vezes tem 1, 2, 3 infartos, e tem pessoa que no primeiro infarto ele morre sem mesmo ser socorrido no hospital. Eu vou tentar explicar para vocês por quê. Do lado de lá que é a esquerda, do lado de cá que é a direita. Essas duas artérias eu vou comparar para vocês entenderem uma árvore. Se você tem uma árvore que é parecido com as nossas coronárias, e cortar um galho dela pequenininho lá em cima dessa árvore, não vai acontecer muita coisa. Se você cortar um galho um pouquinho maior, essa árvore vai começar a sentir um pouco mais. Se você cortar um galho muito grande, essa árvore vai sentir muito mais. E se você cortar essa árvore no tronco dessa árvore, ela vai morrer. Depósito, então, de colesterol na artéria. Nós temos vários tipos ali para a gente exemplificar. E quando o colesterol está obstruindo a artéria de pouca porcentagem, 5%, 10%, o paciente naquela primeira lá não sente nada. A evolução com o tempo, e ele demora, geralmente são muitos anos para evoluir, vai evoluindo e você começa a aumentar a placa de colesterol, que é esse amarelinho aqui. Quando essa placa atinge em torno de 50%, 60%, 45%, mais ou menos, a pessoa começa a ter dor aos esforços. Então vocês prestem atenção, se você anda de bicicleta e tem uma dor, se você faz um esforço, você tem dor. Se você sobe uma escada, empurra um carro, faz qualquer tipo de esforço e tem dor, você provavelmente está com uma dor de coronária, e essa coronária já está obstruída em torno de 50%, 60%. Essa é a hora de vocês procurarem o médico. Ainda dá tempo da gente fazer o diagnóstico e tratar. Se você não trata quando a dor é só esforço, com o tempo ela vai começar a ter dor em repouso. Quando começa a ter a dor em repouso, você já tem um pré-infarto que chama angina instável, já é grave, e aquela placa já está querendo romper, como vocês viram no outro slide. Se você não vai no médico nem quando tem dor em repouso, você vai infartar. Aí infarto, o que significa? Aquela placa vai crescendo, crescendo, até que uma hora ela se rompe. Quando a placa rompe, ela desencadeia um processo que chama-se trombo. Esse trombo é formado por plaquetas que se juntam, que se grudam uma na outra, formando fibrinas, e rapidamente obstrui a artéria. Depois eu vou falar sobre essas plaquetas, que elas que se aglutinam e elas que fazem o trombo e que infartam. Daqui um pouquinho eu vou explicar o porquê da medicação que nós vamos dar para o paciente. Então o ideal é procurar um médico, de preferência sem sentir nada. Se sentir dor ao esforço, é um alarme que tem que correr no médico, principalmente se a dor passa rápido. Quando uma artéria obstrui, aquele vermelhinho lá em cima, a artéria está ocluída. Quando ela oclui, quando ela entope uma veia, uma coronária, as células que vão ficar sem oxigênio começam a sentir. Aí ela começa a morrer e formar um monte de reação. Lá embaixo está escrito, a inflamação e dor. A primeira coisa que acontece, a célula começa a morrer e joga dentro dela, começa a produzir as prostaglandinas e óxido nítrico. Isso causa dor e é uma inflamação rápida que acontece. E segundo, ela aumenta a alteração dos potássios, dos eletrólitos. Essa alteração do eletrólito, do potássio que está ali, é o que mata a pessoa rapidamente. Ele produz um distúrbio eletrolítico e na fase aguda, se a obstrução for lá em cima da coronária, ele produz uma alteração grave e tem uma fibrilação atrial, fibrilação ventricular. E geralmente, quando a arritmia é grave, às vezes não dá tempo da gente socorrer. E além dessa arritmia e da inflamação, as células que estão morrendo, as células em necrose, ela produz uma enzima que se chama troponina e CKMB. A troponina e CKMB, todo mundo que vai no hospital já sabe, os enfermeiros principalmente,
que o médico, toda vez que chega um paciente infartado com dor, nós pedimos um exame de sangue. Nas primeiras horas, as enzimas não sobem, a troponina e CKB não aumentam. Então nós precisamos dosar de início e a gente dosa daí 3, 4 horas, que geralmente começa a aumentar a enzima, e a principal delas é a troponina. Quando a troponina vem positiva, para nós médicos significa morreu célula. Morreu célula significa infartou. E nós já fazemos o diagnóstico. Mas normalmente as enzimas na fase aguda ajudam pouco a gente, porque ela demora para positivar. Então nós precisamos de eletrocardiograma e outros exames, além da história clínica. Quando o paciente tem a dor aguda e o infarto é grave, ele tem um distúrbio eletrolítico, aumenta potássio, mexe com cálcio, aumenta as estaminas, e nós temos um distúrbio grave que vocês vão ver agora. Ó, o coração deixou de bater, ó, ele está desorganizado, ele não bate mais. Isso chama fibrilação atrial. A fibrilação atrial é como se fosse uma parada cardíaca. E o paciente, geralmente é isso que acontece com o coração quando o paciente tem aquele infarto grave que não dá tempo de chegar no hospital. Ele fibrila e o coração fica, ele deixa de contrair como uma bomba, que o coração é uma bomba. E isso é a causa maior, a maior causa de morte que acontece no infarto, que chama fibrilação ventricular. Por isso que a gente fala para ter sempre em locais públicos um desfibrilador. Se tiver um paciente que teve uma dor, caiu no chão, se tiver um desfibrilador, em geral, a gente tem uma chance de salvar esse paciente aplicando um choque, como aconteceu ali, e o coração volta a bater e a gente salva essa pessoa. O que causa infarto? Nós temos fatores que causam o infarto, que nós podemos controlar, e fatores que causam infarto, que nós não podemos controlar. O primeiro deles é terrível para o coração, é o cigarro. As pessoas que fumam, ela tem maior chance de infartar, e além de ter as outras doenças que todos nós sabemos, doenças pulmonares, câncer, etc. Mas quem fuma tem uma chance maior de ter infarto. A pressão alta é outro fator que nós podemos controlar e que, se não controlada, lesa a artéria, faz depositar colesterol, faz esse colesterol entupir, como nós já vimos ali, e vem a aterosclerose e no futuro pode ter infarto. Então a hipertensão é um fator de risco para o infarto. O colesterol alto tem que ser combatido, e para fazer ele baixar bastante mesmo, que o colesterol é ele que vai depositar na artéria e fazer aquela obstrução que nós vimos, a plaquinha, até ela romper e infartar o paciente. Então nós temos que combater tabagismo, hipertensão, colesterol. O sobrepeso, que é a pessoa que está acima do peso, ele tem mais chances de ter infarto, ele tem mais chances de ter diabetes, mais chances de ter doenças do coração. Então a obesidade, o peso tem que ser combatido. O sedentarismo, as pessoas que fazem exercício têm menos chance de infartar. As pessoas que não fazem exercício, estão acima do peso, elas infartam mais do que as pessoas que fazem exercício, que estão com o peso controlado. O diabetes médio tem que ser combatido de forma rigorosa, porque o diabetes, as pessoas às vezes deixam de controlar a glicemia e deixa 140, 180, 200, porque a glicemia alta, às vezes ele não tem sintoma. E o diabetes é terrível. Não pode, tem que procurar especialista, tem que controlar, tem que medir o diabetes sempre, tem que controlar, porque o diabetes aumenta muito o risco de ter infarto agudo do miocárdio. As pessoas estressadas, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoa que qualquer coisinha está chutando, qualquer coisinha está brigando, qualquer coisinha está xingando, essas pessoas descarregam adrenalina na circulação. E isso favorece também a formação de placas e de infartar. Pessoas estressadas, então, infartam mais. Nós temos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, o cigarro, o tabagismo, a diabetes, a pressão alta, que vocês podem controlar. Mas existem fatores que vocês não podem controlar. E o primeiro deles é a idade.
Os homens acima de 45 anos de idade, as mulheres acima de 55 anos de idade, principalmente a mulher que já tem a menopausa, já passou a menopausa, eles têm maior chance de infartar. Geralmente o infarto agudo é uma doença de pessoas um pouco mais idosas. A gente não espera que jovens infartem. Depois lá na frente eu vou explicar algumas exceções para vocês. Então a idade nós não podemos mudar. O segundo fator, nós também não podemos mudar, que é a história familiar. Quem tem na família o pai que teve infarto, o irmão que teve infarto, a tia que teve infarto, essa pessoa tem que procurar um médico mais rápido, tem que ser mais assíduo no médico, tem que ser mais rigoroso no controle da pressão do diabetes, porque se ele tem na família história de coronariopatia, que é um infarto, ele tem maior chance de infartar. E esse fator, ele não tem jeito de modificar. Isso aí já é história que ele nasceu assim. Mas tem os fatores que eu acabei de falar antes, que ele pode prevenir, que é o cigarro, essas coisas. E o sexo. O homem tem mais infarto do que as mulheres. Também não podemos mudar.